Oi, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é a aula 40 e eu vou resolver 3 exercícios de edições anteriores do PISME sobre funções inorgânicas. Vamos ao primeiro. A primeira questão é de 2018 e tem o seguinte enunciado: os antiácidos são utilizados para aumentar o pH do estômago, diminuindo dessa forma a acidez estomacal. O rótulo de um antiácido líquido indica que contém AlOH3 e MgOH2 em sua composição. Já outro antiácido vendido na forma de comprimido sólido apresenta na sua composição 2 sais. Os nomes dos compostos citados são. Então, ele quer que você nomeie os 4 compostos apresentados no enunciado. Os 2 primeiros compostos se tratam de bases ou hidróxidos. Então, o MgOH2. Então, a gente tem aqui a nomenclatura de bases, ela começa com hidróxido de alumínio, que é o nome do cátio. Nesse caso, tanto o alumínio quanto o magnésio são metais alcalinos. Aliás, o magnésio é um metal alcalino terroso e o alumínio pertence à família do boro. Só que os 2 metais são metais representativos e não tem NOx variável. Então, o nome é simplesmente utilizar a palavra hidróxido e o nome do elemento ligado às hidroxilas, nesse caso, magnésio. Então, os 2 primeiros antiácidos apresentam em sua fórmula 2 bases ou hidróxidos, o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio. Então, aqui a gente já pode cortar a letra A, óxido, não é um óxido, não é um óxido. Aí, aqui na segunda, na letra D e na letra E, a gente tem que a letra A se trata do hidróxido de alumínio. Então, a gente tem essas 2 alternativas aqui. A gente fica entre as 2, já que a gente eliminou a B e C, pois não se tratam de óxidos, e sim de hidróxido de alumínio. Na letra B, hidróxido de magnésio, e na letra B aqui também hidróxido de magnésio. Então, a gente vai ter que nomear os outros 2 compostos para saber qual é a alternativa correta. Nesse caso, a gente tem um óxido ácido, aliás, um sal ácido, né? Pois ele tem hidrogênio em sua composição. Aqui a gente se trata do bicarbonato de sódio, que é o nome vulgar, o nome usual desse composto, né? Ou e o nome na IUPAC seria hidrogênio carbonato de sódio. Então a gente fica aqui, ó, a letra D tem o nome hidrogênio carbonato de sódio, a letra C e a letra D carbonato de sódio. E na letra E, ele diz que o composto da letra C é o carbonato de sódio e a letra D o hidrogênio carbonato de sódio. Por aqui vocês já conseguem eliminar, porque hidrogênio é uma nomenclatura que está se referindo à presença de átomos de hidrogênio na fórmula molecular do composto. Então, o hidrogênio carbonato de sódio é o composto C e o carbonato de sódio o composto D. Então, a alternativa para essa questão é a letra D. Por isso a importância de vocês saberem a nomenclatura dos compostos. Aqui a gente teve a presença da nomenclatura de óxidos, hidróxidos e sais. Principalmente entender que na nomenclatura de sais, que tem a presença de hidrogênio na sua fórmula molecular, o nome vai estar relacionado com esse hidrogênio. E se houver hidroxilas, no nome do composto vai haver a palavra hidrox, representando essas hidroxilas presentes na fórmula molecular do composto. Então, essa foi a primeira questão de 2018, uma questão fechada, basicamente sobre nomenclatura de funções inorgânicas. A segunda questão é uma questão de 2017 e diz o seguinte: sais inorgânicos constituídos por cátions e ânions de carga unitária
ou seja, de carga 1 mais e 1 menos, dissociam-se quase completamente. Então, isso que significa ter uma carga unitária, e possui uma única carga, ou seja, um mais e um menos. Dissociam-se quase completamente. Já sais contendo cátions e ânions com uma carga maior do que 2 estão muito menos dissociados, por conta da facilidade de dissociação de cátions menores. Com base nessa informação, marque a alternativa no qual o sal, cuja solução deve apresentar maior quantidade de íon metálico livre. O próprio enunciado já te disse que sais inorgânicos constituídos por cátions e ânions de carga unitária dissociam-se quase completamente. E cátions e ânions com carga maior do que 2 estão muito menos dissociados. A pergunta é: qual a solução apresenta maior quantidade de íon metálico livre? Então, o próprio exercício já te disse a resposta. O sal que apresenta carga unitária vai ter a quantidade muito maior de íons livre. Então, aqui a gente tem fluoreto de magnésio, não é um fluoreto, né? MgF2. Aqui a gente tem o sulfato de sódio, que é o NaSO4, nitrato de alumínio, AlNO32, aliás, NO3, que o alumínio tem carga 3 mais. Cloreto de potássio, KCl, e fosfato de lítio, Li3PO4. Então, nesse caso, magnésio tem carga 2 mais, sódio aqui tem carga 1 mais, mas o sulfato tem carga 2 menos. Alumínio aqui tem carga 3 mais e o nitrato tem carga 1 menos. K, carga mais 1, Cl menos 1. Aqui o lítio tem carga mais 1 e o fosfato menos 3. Então, o único composto aqui que ambos os íons, cátion e ânion, têm carga 1 mais é o cloreto de potássio. Todos os outros, um dos íons tem carga diferente de 1. Então, o sal em que a solução vai apresentar a maior quantidade de íons metálicos livres, já que íons de carga unitária, a dissociação é quase que completa, vai ser o cloreto de potássio. Então, o gabarito dessa questão também é a letra D. E o cloreto de potássio é um sal em que os cátions têm carga unitária. Beleza? Nesse exercício, vocês tinham que saber qual era o NOx de cada elemento presente em cada um desses sais e saber representar a fórmula desses sais. Quem era o fluoreto de magnésio, sulfato de sódio. Aqui vocês tinham que saber quem eram os ânions e a partir dos ânions e dos cátions, saber a carga de cada um. É o que eu falei para você quando a gente estava falando sobre a tabelinha dos ânions, saber os principais ânions. Olha, são eles que sempre aparecem. Os ânions oxigenados, sulfato, nitrato e fosfato. E os ânions provenientes de hidrácidos, os elementos halogênios, né? Os íons a partir dos halogênios, que é o cloreto, fluoreto, brometo. Aqui a gente tem a presença dos dois, olha, fluoreto e cloreto. A partir dos ânions, a gente sabe a carga, sabendo a carga desse ânion, a gente vai saber qual vai ser a carga e o número de átomos presentes dos cátions. Ah lá, a gente tem o fluoreto e o cloreto, carga menos. Nitrato é o NO3 menos também. O sulfato é o SO4, 2 menos. E o fosfato é o PO4, 3 menos. Então, esses são os principais ânions que aparecem nos compostos formados, né, os sais formados. E os cátions, o nome do cátion já diz quem é esse cátion: magnésio, sódio, alumínio, potássio e lítio. Lítio, potássio e sódio são elementos do grupo 1. Lítio, potássio, sódio são do grupo 1, ou 1A. Magnésio, do grupo 2.
e o alumínio do grupo 3 da tabela periódica, ou 3A, né, ou 13. Era simplesmente vocês consultarem na tabela periódica os cátions, para vocês saberem qual é o grupo que eles pertencem na tabela periódica. E os metais representativos, o número do grupo refere-se ao número de elétrons que eles possuem na última camada e, consequentemente, a carga, o NOx, que esse elemento vai ter ao doar esses elétrons da última camada. Como se tratam de metais, eles têm a propriedade, a capacidade de doar esses elétrons para completar o octeto. Lítio, sódio e potássio doam um elétron e formam um cátion 1+, como carga unitária. Magnésio tem 2 elétrons na camada de valência, então ele doa os 2 elétrons, formando um íon Mg2+. E o alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. Ao doar esses elétrons, ele forma o cátion Al3+. Então, era simplesmente conferir na tabela periódica qual a carga, a que grupo pertence esses elementos e, consequentemente, qual a carga deles. Vamos para a terceira questão. A terceira questão é uma questão discursiva do PISM de 2018. Ele tem o seguinte enunciado: os compostos contendo cloreto estão entre os mais corriqueiros da química inorgânica. Dentre esses compostos, encontra-se o cloreto de potássio, tricloreto de boro, pentacloreto de antimônio e cloreto férrico. São 4 sais, né? Olha, pela nomenclatura, cloreto, eto. Então, eto é um sal que veio do ácido clorídrico. E aqui o pentacloreto, o cloreto férrico, a mesma coisa. Então, a partir desses compostos, da nomenclatura desses compostos, a letra A, ela pede qual a fórmula química de cada cloreto citado no texto acima. Então, os cloretos citados no texto acima são: letra A. A letra A é o cloreto de potássio. Potássio é K, o elemento químico K. Ele pertence ao grupo 1 e o cloro pertence ao grupo 17. Então, o cloro precisa receber um elétron e o potássio tem um elétron na camada de valência e ele tem a capacidade de doar esse elétron. Então, aqui a gente tem a fórmula KCl. O K gera um íon K+, e o Cl um íon Cl-. A letra B. Letra B é o pentacloreto de... Não, a letra B é o tricloreto de boro. Tricloreto. Então, quer dizer que a gente tem 3 átomos de cloro nesse composto. Boro é o elemento químico B, pertence ao grupo 3A ou 13 da tabela periódica. Se ele é o tricloreto, então é o BCl3, tricloreto de boro. O boro, como pertence ao grupo 3 da tabela periódica, tem 3 elétrons na camada de valência, que são esses elétrons que ele faz ligações covalentes com o cloro. Lembrando que o boro e o berílio são exceções, eles fazem ligações covalentes e não iônicas. Letra C, pentacloreto de antimônio. Antimônio é o elemento químico Sb, ele pertence ao grupo 5A ou 15 da tabela periódica, então ele tem 5 elétrons na sua camada de valência, e ele forma, então, o composto pentacloreto de antimônio. Pentacloreto é o SbCl5. A letra D, cloreto férrico. Aqui, ele utilizou a nomenclatura ioso para o cátion, pois o ferro é um elemento químico que ele tem NOx variável. Então, o cloreto é o Cl, e o cloreto férrico, o ferro, ele pode ter NOx normalmente 2+, e também o ferro 3+. O 2+ tem menor NOx, então é o oso, e o 3 é o maior NOx, é o íon. Se ele está dizendo que é o cloreto férrico, então quer dizer que tem o íon Fe3+. O cloro a gente sabe que é 1-, então a gente coloca a carga como índice do outro elemento, como se a gente estivesse multiplicando cruzado,
e a gente vai chegar no composto FeCl3, que é o cloreto férrico. Beleza? Então, mais uma vez, a nomenclatura aparecendo nas questões. Então, a maioria das questões do PISM relacionadas a funções inorgânicas, aparece a nomenclatura, e a partir da nomenclatura vocês têm que deduzir a fórmula química, ou ao contrário, a partir da fórmula química vocês têm que nomear o composto. Por isso é muito importante que vocês estudem e diferenciem a nomenclatura das quatro funções inorgânicas. A letra B, ele já está misturando com a parte de geometria molecular. Ele quer saber qual é a geometria molecular do composto B. O composto B é o tricloreto de boro. Então, como eu disse, o boro, ele pertence ao grupo 3 da tabela periódica, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, aqui representando seus 3 elétrons. Então, se ele tem 3 átomos de cloro ligados a ele, e a gente sabe que o boro e o berílio são exceções, eles não respeitam a regra do octeto, e mesmo sendo o boro, por exemplo, sendo um elemento do grupo 3A ou 13, ele não faz ligação iônica, ele faz ligação covalente, ou seja, por compartilhamento de elétrons. Então, aqui a gente tem a representação das 3 ligações feitas pelo boro com o cloro. A gente percebe aqui que os 3 elétrons do boro foram utilizados no compartilhamento com os átomos de cloro. Cada cloro, então, necessitava de um elétron para completar o octeto, então cada átomo de cloro, ele se estabilizou. E o boro, ele se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência, que é o que a gente discutiu quando a gente estudou a hibridização desse composto. Uma hibridização sp2, e o boro, ele se estabiliza assim, com 6 elétrons. E a gente não observa elétrons livres aqui no boro, então quer dizer que é uma molécula apolar, ele tem aqui os 3 ligantes iguais, e é uma molécula que tem geometria, então, chamada de trigonal plana, pois esse composto faz 3 ligações. Então, a geometria, já que é um composto apolar, não há par de elétrons livres, então esse composto só pode ter a geometria trigonal plana. Beleza? A letra C. Ele quer a estrutura de Lewis para o composto C. O composto C é o pentacloreto de antimônio. Então, aqui a gente tem o antimônio. O antimônio, ele pertence ao grupo 15 da tabela, ou 5A. Então, ele tem 5 elétrons de valência. E o antimônio, então, representando aqui os 5 elétrons de valência do antimônio. Agora, representando os 5 átomos de cloro, que estão ligados a esse antimônio. Fazendo ligações covalentes com o antimônio. Então, tá aqui as 5 ligações entre antimônio e cloro, já que eu tenho antimônio ligado a 5 átomos de cloro. Como vocês podem observar, o antimônio faz 5 ligações com átomos iguais, então a gente tem que o momento de dipolo aqui é igual a 0. E aqui a gente tem uma molécula também apolar. Essa molécula sendo apolar, fazendo 5 ligações covalentes, a geometria permitida para essa molécula é, portanto, a bipirâmide trigonal. Primeira coisa, antes de analisar uma geometria ou a estrutura, a gente tem que representar a estrutura de Lewis. A letra B, a gente só consegue saber qual é a geometria a partir da estrutura de Lewis do composto, para a gente examinar se tem par de elétron livre ou não, quantos elétrons esse elemento central tem na sua valência. Então, aqui a gente sabe que a estrutura de Lewis desse composto é essa. O antimônio, ele tem 5 elétrons na camada de valência, pois ele pertence ao grupo 15 ou 5A. Então, aqui nessa questão, ele nem pediu a geometria, né? Ele pediu simplesmente a estrutura de Lewis.
A estrutura de Lewis é essa representação aqui. Então, o antimônio compartilhando, né, seus 5 elétrons com 5 átomos de cloro. A letra D. A letra D pergunta: o composto A. O composto A é o cloreto de potássio, KCl. Dissolvido em água, constitui uma mistura homogênea ou heterogênea? Justifique sua resposta. Nesse caso, KCl é um sal iônico, da mesma forma que o NaCl, ele é solúvel em água, então ele forma íons em solução, e esses íons são completamente solvatados pela água. Nesse caso, a gente vai ver nas próximas aulas a diferença de uma mistura homogênea para uma mistura heterogênea. Uma mistura homogênea, ela tem apenas uma fase. A gente consegue observar somente uma fase homogênea. A gente não consegue diferenciar os reagentes dessa mistura, água e sal, por exemplo. A gente só sabe que isso é uma mistura se a gente provar, sabendo que ela vai estar salgada. Uma mistura heterogênea, ela tem duas fases. Por exemplo, se a gente tem água e óleo, uma mistura de água e óleo, a gente vê duas fases. Com o óleo densidade menor que a da água, ele fica por cima. Então, aqui a gente vê duas fases, a fase do óleo e a fase da água. E aqui, numa mistura de sal com água, mais o KCl, como ele se dissocia completamente em solução, a gente vai ver somente uma fase, a solução. Então, se trata, portanto, de uma mistura homogênea. Então, a resposta para essa questão: o composto A, dissolvido em água, constitui uma mistura homogênea, pois ocorre. Vou apagar aqui. Ocorre dissociação total do sal. O mesmo é solúvel em água. Então, é uma mistura homogênea, a gente observa apenas uma fase e ocorre a dissociação total do sal. O mesmo é solúvel em água. Então, essa foi a questão 1 do PISM de 2018, uma questão discursiva, envolvendo os temas função inorgânica, nomenclatura de função inorgânica, envolvendo geometria molecular, envolvendo estrutura de Lewis, envolvendo solubilidade de sais. Então, né, as questões discursivas normalmente envolvem uma mistura dos conteúdos do plano para o PISM 1. Então, por isso é importante para vocês terem uma noção geral de cada item que a gente veio estudando até o momento, para que vocês tenham condição de responder as questões discursivas. Ok, pessoal? Por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.